A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 13. 1. Você não entende, disse Greg Stilson em um tom muito razoável e de extrema paciência ao garoto, nos fundos da delegacia de Ridgway. O garoto, sem camisa, estava encostado em uma cadeira estofada dobrável e tomava uma garrafa de Pepsi. Sorria com ar tolerante para Greg Stilson, sem saber que aquele homem nunca repetiu uma coisa mais de 2 vezes, acreditando que havia um babaca de primeira na sala, mas não compreendendo quem era. Essa percepção teria de ser demonstrada a ele, se necessário, pela força. Do lado de fora, a manhã de final de agosto estava muito ensolarada e quente. Pássaros cantavam nas árvores, e Greg sentia que seu destino estava mais próximo que nunca. Por isso é que seria cuidadoso com o asno à sua frente. Não se tratava de um rebelde de moto e cabelos compridos, cheirando a CC e com pernas arqueadas. O garoto era um universitário. Tinha um cabelo moderadamente comprido, mas extremamente limpo, e era sobrinho de George Harvey. Não que George se importasse muito com ele. George tinha participado da guerra na Alemanha em 1945 e não tinha mais que 2 palavras para aqueles malucos de cabelos compridos, e essas palavras certamente não eram feliz aniversário, mas era do mesmo sangue. E George era um homem com relevância no conselho da cidade. Veja o que pode fazer com ele. Foi o que pedira a Greg quando o eixo o informara que o comandante Wiggins havia detido o filho de sua irmã. Mas seus olhos diziam: não o machuque, ele é da família. O garoto olhava para Greg com um indolente ar de desprezo. Eu compreendo, disse ele. Seu assistente pegou minha camisa e eu quero ela de volta. E é melhor você compreender uma coisa. Se não devolver minha camisa agora, vou colocar a União Americana pela Liberdade Civis no seu pescoço vermelho. Greg se levantou. Foi até o arquivo de aço cinzento na frente da máquina de refrigerante, puxou o chaveiro, separou uma chave e abriu o arquivo. Do alto de uma pilha de formulários de acidentes e infrações de trânsito, tirou uma camiseta vermelha. Abriu a camisa para que a legenda aparecesse com clareza. Vamos trepar, gata. Estava usando isto, disse Greg naquele mesmo tom suave, na rua. O garoto se balançou nas pernas de trás da cadeira e tomou mais um gole de Pepsi. O sorrisinho indulgente dançando na boca. Quase um escárnio. Não se alterou. É verdade, disse ele. E quero isso de volta. É minha. A cabeça de Greg começou a doer. Aquele espertinho não tinha noção de como seria fácil. A sala tinha isolamento acústico. E não seria a primeira vez que essa característica ia servir para abafar alguns gritos. Não, ele não tinha noção. Ele não compreendia. Mas não perca o foco. Não passe do limite. Nem cuspa num prato que comeu. Fácil de pensar. Geralmente fácil de fazer. Mas, às vezes, seu temperamento o tirava de controle. Greg pôs a mão no bolso e tirou de lá seu isqueiro Bic quando o garoto falou. Então vá dizer a seu chefe da Gestapo e ao meu tio fascista que a primeira emenda... Ele fez uma pausa, os olhos se arregalando um pouco. O que você está... Ei! Ignorando o que ouvia e pelo menos aparentemente calmo, Greg acendeu o isqueiro. A chama do isqueiro foi projetada para cima e Greg encostou a camisa nela. O fogo pegou com bastante facilidade. As pernas da frente da cadeira do garoto bateram no chão com um estrondo e ele pulou contra Greg, ainda segurando a garrafa de Pepsi. O sorrisinho afetado e convencido desapareceu, sendo substituído por olhos arregalados pelo susto e pela surpresa. E pela raiva de um pirralho mimado, há muito acostumado a ver tudo funcionando como queria.
Ele nunca tinha sido chamado de pau-mandado. Greg Stilson pensou, e sua dor de cabeça piorou. Teria de ser cuidadoso. Me dá isso aqui, o garoto gritou. Greg segurava a camisa por 2 dedos na altura do pescoço, pronto a deixá-la cair quando esquentasse o bastante. Me dê isso, seu babaca! É minha! É! Greg pôs a mão no meio do peito nu do garoto e o empurrou o mais forte que pôde. E a força não foi pouca. O garoto saiu voando pela sala. A raiva se transformou em completo choque e, por fim, naquilo que Greg parecia ver, medo. Greg largou a camisa no chão de lajotas, pegou a Pepsi do garoto e derramou o que havia sobrado na camisa que ardia em chamas. Ela assobiou sinistramente. O garoto estava se levantando devagar, as costas apertadas contra a parede. Greg cravou seus olhos nos dele, que agora estavam dilatados e muito, muito arregalados. Vamos nos entender. Greg começou, e as palavras pareceram distantes, proferidas atrás daquele martelado doentinho em sua cabeça. Vamos ter um pequeno seminário agora mesmo nesta sala sobre quem exatamente é o imbecil. Percebe o que eu estou dizendo? Vamos chegar a algumas conclusões. Não é isso que vocês, universitários, gostam de fazer? Tirar conclusões? O garoto arquejava, molhou os lábios, parecendo que ia dizer alguma coisa, mas gritou. Socorro! É, você precisa de socorro, tudo bem, disse Greg. Vou lhe prestar algum. Você é louco, disse o sobrinho de Josh Haver, logo tornando a gritar, agora mais alto. Socorro! Talvez eu seja louco, Greg respondeu. Claro, mas o que vamos descobrir, filhinho, é quem é o babaca de primeira. Entende o que estou dizendo? Greg olhou para a garrafa de Pepsi que segurava e, de repente, bateu abruptamente contra a quina do arquivo de aço. Ela se espatifou. Quando o garoto viu os cacos de vidro no chão e o gargalo cortante na mão de Greg voltado para ele, tornou a gritar. A área do zíper de sua calça, quase branca de tão desbotada, escureceu de repente. O rosto dele ganhou o tom de um pergaminho antigo. E quando Greg avançou, esmagando pedaços de vidro com as botas que usava no verão e no inverno, ele se encolheu contra a parede. Quando ando na rua, uso uma camisa branca, disse Greg. Estava sorrindo, mostrando dentes brancos. Às vezes uma gravata. Quando você anda na rua, você usa um trapo com uma frase escrota. Quem é o babaca, garotão? O sobrinho de George Harvey gemeu alguma coisa. Os olhos arregalados não se afastavam um só momento das lanças de vidro que se projetavam do gargalo da garrafa na mão de Greg. Estou aqui, de pé e seco, continuou Greg, chegando um pouco mais perto. E você tem mijo escorrendo pelas pernas até os sapatos. Então quem é o babaca? Greg agitou o gargalo da garrafa na direção da garganta nua e suada do garoto. O sobrinho de George Harvey começou a gritar. Era o tipo de garoto que estava dividindo o país em dois, Greg pensou, e o espesso sangue furioso zumbia e corria por sua cabeça. Merdinhas como aquele, bebês chorões, bundões. Ah, mas não o machuque. Não cuspa num prato que comeu. Eu pareço um ser humano, disse Greg. E você parece um porco chafurdando na lama, moleque. Então quem é o babaca? Deu mais uma batida com a garrafa. Uma das lascas de vidro fez pressão na pele do garoto logo abaixo do mamilo direito, trazendo uma pequena gota de sangue. O garoto uivava. Estou falando com você. Greg alertou. É melhor responder a mim como responde a um de seus professores. Quem é o babaca? O garoto deixou escapar um lamento, mas não emitiu qualquer som coerente. Tem que responder se quiser passar no meu exame. Ou vou espalhar suas tripas por todo lado, garoto. E nesse instante, Greg pretendia realmente fazer aquilo. Não podia olhar diretamente para a gota de sangue que escorria. Se olhasse, investiria loucamente contra o garoto, fosse sobrinho de Harvey ou não. Quem é o babaca?
Eu, disse o garoto, começando a soluçar como um menininho com medo do bicho-papão e do monstro à espreita atrás do armário nas altas horas da noite. Greg sorriu. A dor de cabeça martelava, queimava. Bem, isso é muito bom, você sabe. É um começo, mas não o bastante. Quero que diga. Eu sou um babaca. Eu sou um babaca, o garoto repetiu, ainda soluçando. Um catarro saiu de seu nariz e ficou pendurado como uma fita. Ele o enxugou com as costas da mão. Agora quero que você diga. Sou um babaca de primeira. Sou um babaca de primeira. Agora só quero que diga mais uma coisa, e talvez possamos terminar por aqui mesmo. Diga. Obrigado por queimar aquela camisa suja, prefeito Stilson. Agora o garoto estava mais ansioso por obedecer. Viu uma luz no fim do túnel. Obrigado por queimar aquela camisa suja. Num segundo, Greg passou a lâmina de um dos cacos de vidros da esquerda para a direita diante da barriga macia do garoto, provocando um risco de sangue. A coisa mal penetrara na pele, mas o garoto uivava como se todos os demônios do inferno estivessem atrás dele. Esqueceu de dizer prefeito Stilson, disse Greg, e nesse momento o surto se dissipou. A dor de cabeça deu mais uma pontada forte no meio dos olhos e depois passou. Greg baixou estupidamente os olhos para o gargalo de garrafa em sua mão e mal pôde se lembrar de como ele havia parado lá. Coisa estúpida e amaldiçoada. Quase jogara tudo pelo ralo por causa de um garoto idiota. Prefeito Stilson! O garoto estava gritando. Seu terror era cabal e completo. Prefeito Stilson! Prefeito Stilson! Prefeito Stilson! Está bom, disse Greg. Prefeito Stilson! Prefeito Stilson! Prefeito! Greg esbofeteou com força o rosto do garoto. Rebateu com a cabeça na parede e ficou em silêncio, olhos arregalados, perplexos. Então Greg se colocou muito perto dele. Estendeu as mãos. Fechou cada uma delas ao redor de cada orelha do garoto. Puxou a cabeça do garoto até que seus narizes se tocaram. Os olhos de um ficaram a 1 centímetro dos olhos do outro. Escute. Seu tio é uma autoridade nesta cidade. Greg falou em voz baixa, segurando as orelhas do garoto como alças. Os olhos do garoto estavam enormes, dilatados e lacrimejantes. Também sou uma autoridade. Estou começando a ser uma. Mas não sou George Harvey. Ele nasceu aqui. Foi criado aqui e por aí vai. Se você contar ao seu tio o que aconteceu aqui, ele pode querer acabar com a minha vida em Ridgeway. A boca do garoto estava se contorcendo em uma choradeira quase silenciosa. Greg chacoalhou a cabeça dele pelas orelhas, os narizes sempre colados. Talvez ele não fizesse nada. Está muito furioso com essa camisa. Mas talvez fizesse. Laços de sangue são laços fortes. Então pense nisto, filho. Se contar a seu tio o que aconteceu aqui e ele me der um apertão, acho que vou em frente e mato você. Acredita nisso? Sim, o garoto murmurou. Suas faces estavam úmidas, brilhando. Sim, senhor prefeito Stilson. Repita. Sim, senhor prefeito Stilson. Greg soltou as orelhas. Ótimo, disse ele. Eu acabaria com você. Mas antes contaria a todo mundo como você mijou nas calças e como ficou parado na minha frente, chorando com o catarro escorrendo do nariz. Greg se virou e saiu logo de perto do garoto, como se ele cheirasse mal. Foi de novo até o arquivo, pegou uma caixa de band-aid em uma prateleira e a jogou para o garoto, que recuou e esticou o braço no ar para segurá-la. A caixa caiu no chão, mas ele a pegou depressa, como se Stilson fosse atacá-lo de novo por tê-la deixado cair. Greg apontou. O banheiro é ali. Vá se limpar. Vou deixá-la em uma lavanderia de Ridgeway. Quero você de roupa limpa, sem manchas de sangue. Está entendendo? Sim, o garoto murmurou. Sim, senhor, Stilson gritou. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Não é capaz de se lembrar disso? Sim, senhor, o garoto gemeu. Sim, senhor. Sim, senhor.
Não ensinam vocês, garotos, a terem respeito por nada? Disse Greg. Por nada. A dor de cabeça estava tentando voltar. Ele respirou fundo várias vezes e conseguiu controlá-la, mas ainda sentia um transtorno terrível no estômago. Ok, terminamos por aqui. Só quero lhe dar um conselho bastante ilustrativo. Quando voltar à sua maldita universidade, neste outono ou seja lá quando for, não cometa o erro de começar a pensar que o que aconteceu de certa forma não foi bem assim. Não tente brincar com Greg Stilson. Melhor esquecer o que houve, garoto. Por você, por mim e por George. Porque deixar a coisa rolar em sua mente até consegui-la vê-la sob outro ângulo seria o pior erro de sua vida. Talvez o último. Com isso, Greg saiu, atirando o último olhar de desprezo para o garoto parado ali. O peito e a barriga salpicados de algumas pequenas manchas de sangue coagulado, os olhos arregalados, os lábios trêmulos. Parecia um garoto de 10 anos, crescido demais, alguém que acabara de errar o gol de desempate do time da escola. Greg apostou consigo mesmo que jamais voltaria a ver ou a ouvir falar do garoto e foi uma aposta que ganhou. No final daquela semana, George Harvey parou ao lado da barbearia em que Greg fazia a barba e agradeceu-lhe por ter tido uma conversa sensata com o sobrinho. Você é bom com esses garotos, Greg, disse ele. Não sei como, mas eles parecem respeitá-lo. Greg respondeu ao agradecimento com um não há de quê. 2. Enquanto Greg Stilson estava queimando uma camisa e fazendo um comentário obsceno sobre ela em New Hampshire, Walt e Sarah Hazlitt tomavam tardio café da manhã em Bangor, no Maine. Walt lia o jornal. Ele pousou a xícara de café com o estalido e disse: Seu antigo namorado virou manchete, Sarah. Sarah estava dando comida para a Danny. Vestia um roupão de banho, seus cabelos estavam despenteados e os olhos ainda só abertos pela metade. 80% de sua mente continuava adormecida. Eles haviam ido a uma festa na noite anterior. O convidado de honra era Harrison Fisher, o representante no Congresso do 3º Distrito de New Hampshire desde que os dinossauros ainda viviam na Terra. Um ótimo candidato à reeleição do próximo ano. Para ela e Walt foi politicamente conveniente ir à festa. Politicamente conveniente. Política era uma palavra que Walt vinha usando bastante nos últimos tempos. Bebera muito mais que ela, mas já estava pronto e aparentemente de bom humor, enquanto ela se sentia enterrada em um monte de lama. Ruim, Danny comentou e cuspiu um punhado de fruta mastigada. Não faça isso. Sarah ralhou com Danny. Para Walt, está falando de Johnny Smith? De quem poderia ser? Ela se levantou e foi para o lado de Walt na mesa. Ele está bem, não está? Ao que parece, muito bem, se divertindo bastante, respondeu Walt secamente. Sarah teve a vaga impressão de que a notícia podia estar relacionada ao que lhe acontecera quando foi visitar Johnny. Mas o tamanho da manchete a chocou. Paciente que despertou do coma demonstra aptidão psíquica em dramática entrevista coletiva. A reportagem vinha assinada por David Bright. A foto que a acompanhava mostrava Johnny, ainda magro e dolorosamente confuso com o impiedoso clarão do flash. Estava parado ao lado do corpo caído de um homem identificado como Roger Dussault, um repórter de jornal de Lewiston. Repórter desmaia após revelação, dizia a legenda. Sarah afundou na cadeira ao lado de Walt e começou a ler o artigo. Aquilo não agradou Danny, que começou a bater na bandeja de sua cadeirinha pedindo seu ovo matinal. Acho que está sendo convocada, disse Walt. Não pode dar a comida a ele, querido, até porque ele come muito melhor com você. História continua na página 9, coluna 3. Ela foi virando o jornal até a página 9. A adulação leva a pessoa a fazer qualquer coisa, disse Walt em um tom simpático. Ele tirou o paletó esporte e pôs o avental de Sarah. Aí vai, carinha, disse enquanto começava a servir o ovo de Danny. Quando terminou de ler a reportagem, Sarah voltou ao início e leu de novo.
Seus olhos pareciam cada vez mais atraídos pela foto, pelo rosto confuso e horrorizado de Johnny. As pessoas esparsamente agrupadas em volta de Dussault, caído de bruços, olhavam para Johnny com uma expressão próxima do medo. Ela podia compreender. Lembrava-se do beijo que dera nele e do ar estranho, preocupado, que transparecera no rosto de Johnny. E, quando ele disse onde a aliança perdida podia ser encontrada, ela havia ficado com medo. Mas, Sarah, aquilo de que você teve medo não foi exatamente a mesma coisa, foi? Só mais um pouquinho, garotão. Walt estava falando como uma voz vinda de 1000 quilômetros de distância. Sarah ergueu os olhos para os dois, sentados juntos num feixe de sol cheio de poeira, o avental se sacudindo entre os joelhos de Walt. De repente, ela sentiu medo de novo. Visualizou a aliança mergulhada no fundo do vaso sanitário, rodando e rodando. Ouviu o estalido metálico quando ela atingiu a louça. Pensou em máscaras de Halloween, no garoto dizendo adoro ver este cara levando uma surra. Pensou nas promessas feitas e nunca cumpridas, e seus olhos voltaram para aquela fina página de jornal, que a enchia de um espanto tão miserável, tão angustiado. Boa jogada, sem dúvida, dizia Walt, pendurando o avental. Havia feito Danny comer o ovo até o último pedaço e agora o menino sugava feliz uma garrafa de suco. Hã? Sarah ergueu os olhos quando Walt se aproximou. Eu disse que, para um homem que deve ter quase $500 mil em dívidas de hospital, é uma jogada muito boa. Do que está falando? O que está querendo dizer com boa jogada? Claro, começou Walt, aparentemente sem reparar na raiva da mulher. Ele poderia conseguir 7, talvez $10 mil escrevendo um livro sobre o acidente e o estado de coma. Mas, se sair do coma como paranormal, a quantia pode ser astronômica. Mas essa é uma acusação terrível, Sarah exclamou, a voz aguda de fúria. Ele se virou com uma expressão de quem primeiro se espantava e depois compreendia. O olhar de compreensão deixou Sarah ainda mais furiosa. Se ela guardasse uma moeda cada vez que Walt Hazlitt sugerisse que era capaz de compreendê-la, já haveria dinheiro suficiente para voar de primeira classe até a Jamaica. Olhe, desculpe por eu ter tocado no assunto, disse ele. Johnny seria tão capaz de mentir quanto o Papa seria capaz sei lá. Walt explodiu em uma gargalhada e, nesse momento, Sarah quase atirou a xícara de café nele. No entanto, ela se limitou a entrelaçar as mãos por baixo da mesa e apertar uma contra a outra. Danny arregalou os olhos para o pai e também teve um acesso de riso. Querida, disse Walt, não tenho nada contra ele. Não tenho nada contra o que ele está fazendo. Na realidade, tenho muito respeito pelo Johnny. Se deixaram aquele velho e gordo paspalho do Fischer passar de advogado falido a milionário em 15 anos de câmara, então este cara deve ter o mais completo direito a tentar conseguir o dinheiro que puder bancando o paranormal. Johnny não mente, ela repetiu em um tom sem inflexões. É uma boa jogada para enganar as coroas paspalhas que leem revistas esotéricas e fazem parte do clube do livro. Ele explicou em um tom divertido. Embora eu admita que uma ajudinha paranormal seria bastante útil durante a seleção do júri neste meu maldito caso dos Timmons. Johnny Smith não mente, ela repetiu e ouviu Johnny dizer. A aliança escorregou do seu dedo. Você estava colocando as coisas de barbear de seu marido em uma daquelas bolsas laterais e a aliança simplesmente escorregou. Suba no sótão e dê uma olhada, Sarah. Você vai encontrar. Mas não podia contar isso a Walt. Ele não sabia que ela havia ido visitar Johnny. Nada de errado em ter ido visitá-lo. Sua mente sugeriu de modo incômodo. Não, mas como Walt reagiria quando ela contasse que havia jogado a aliança original de casamento no vaso sanitário e dado descarga? Talvez não compreendesse a súbita pontada de medo que a fizera agir assim. O mesmo medo que Sarah viu refletido naqueles rostos impressos no jornal, e até certo ponto no rosto do próprio Johnny. Não, Walt realmente poderia não compreender. Afinal,
Jogar a aliança de casamento no vaso sanitário e dar a descarga, sem dúvida, sugeria certo simbolismo vulgar. Tudo bem. Walt cedeu. Ele não mente. Só que eu não acredito. Dê uma olhada nas pessoas que estão atrás dele, Walt. Sarah falou em um tom suave. Veja os rostos. Elas acreditam. Walt deu uma olhada rápida. Certamente acreditam, da mesma maneira como a garota acredita em um mágico enquanto o truque está sendo feito. Você acha que esse tal de Dussault era, como que vocês chamam, um embuste? A reportagem diz que ele e Johnny jamais tinham se encontrado. É só assim que a ilusão pode funcionar, Sarah. Walt explicou pacientemente. Não adianta nada o mágico tirar um coelhinho de uma gaiola de coelhos, só de uma cartola. Ou Johnny Smith sabia de alguma coisa, ou fez uma suposição certeira com base no comportamento que o tal de Dussault estava tendo. Mas, repito, tenho muito respeito por ele. Perdeu muitos anos. Se conseguir convertê-los em dinheiro, a compensação é justa. Neste momento, ela detestou, abominou o homem com quem tinha se casado. O que realmente havia de pior do outro lado da generosidade, da retidão e do bom humor moderado de Walt era a crença, aparentemente cimentada em sua alma, de que todo mundo só estava querendo chegar em primeiro lugar, cada um por si. Naquela manhã ele podia estar chamando Harrison Fisher de velho e gordo paspalho, mas na noite anterior estava morrendo de rir com as histórias de Fisher sobre Greg Stilson, o prefeito engraçado de uma cidadezinha, talvez louco o suficiente para concorrer como independente nas eleições para a Câmara do ano seguinte. Não, no mundo de Walt Hazlitt ninguém tinha poderes paranormais. Não existiam heróis, e a máxima do termos de mudar o sistema a partir de dentro era todo-poderosa. Ele era um bom homem, um homem correto, gostava dela e de Danny. Mas, de repente, a alma de Sarah ansiava por Johnny e pelos 5 anos que tinham sido perdidos. Ou pela vida inteira que podiam ter passado juntos. Ou por um filho com cabelo mais escuro. É melhor ir agora, amor, disse ela em voz baixa. Senão vão colocar esse tal de Timmons atrás das grades, ou coisa pior. Claro, Walt sorriu, a discussão adiada. Ainda amigos? Ainda amigos. Mas ele sabia onde a aliança estava. Ele sabia. Walt a beijou, a mão direita repousando levemente em sua nuca. Sempre fazia a mesma coisa no café da manhã. Sempre a beijava do mesmo modo. E um dia acabariam em Washington. Nenhum deles era paranormal. 5 minutos depois ele partia, fazendo seu carro esporte vermelho dar uma ré na Pound Street, dispensando seu breve e habitual toque de buzina e se afastando. Sarah ficou sozinha com Danny, que estava a meio caminho de estrangular a si próprio, tentando se esgueirar sob a bandeja da cadeirinha para descer. Está indo pelo lugar errado, tolinho, disse Sarah, atravessando a cozinha e tirando a bandeja. Ruim, falou Danny, incomodado com aquele clima. Tomate Veloz, o gato da casa, passou pela cozinha naquele passo lento e furtivo de delinquente juvenil. Danny o agarrou dando risadinhas. Veloz estendeu as orelhas para trás e pareceu resignado. Sarah sorriu um pouco e tirou a mesa. Inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E era como ela estava. Não importava o lado mais negro de Walt. Afinal, ela também tinha o seu. Não pretendia fazer mais do que mandar um cartão de Natal para Johnny. Era melhor, mais seguro desse jeito, porque um corpo em movimento tende a se manter em movimento. Sua vida era boa. Sobreviver a Dan. Sobreviver a Johnny, que fora tirado dela tão injustamente, mas tanta coisa era injusta no mundo. Atravessar as suas tempestades pessoais para chegar àquela bonança e ali ficaria. Aquela cozinha ensolarada não era um lugar ruim. Melhor esquecer as feiras regionais, as rodas da fortuna e o rosto de Johnny Smith. Enquanto enchia a pia de água para lavar os pratos, ligou o rádio e pegou o início das notícias. A primeira delas a deixou paralisada, segurando o prato que acabara de enxaguar, os olhos observando o pequeno quintal dos fundos em sobressaltada contemplação.
A mãe de Johnny tivera um derrame enquanto assistia à reportagem de jornal sobre a entrevista coletiva do filho. Morrera naquela manhã. Havia menos de 1 hora. Sarah enxugou as mãos, desligou o rádio e conseguiu tirar Tomate Veloz das mãos de Danny. Carregou o menino para a sala e o colocou no cercado. Danny protestou contra aquela indignidade com gritinhos agudos e altos, nos quais ela nem reparou. Foi até o telefone e ligou para a Esther Maine Medical Center. Uma telefonista que parecia cansada de repetir sem parar a mesma informação disse a ela que Johnny Smith tivera alta na noite anterior, pouco antes da meia-noite. Ela desligou o telefone e se sentou em sua cadeira. Danny continuou a gritar de seu cercado. A água corria na pia da cozinha. Após algum tempo, ela se levantou, foi até a cozinha e fechou a torneira.